Olá, eu sou o professor e treinador Sérgio Machado. Estou gravando esse vídeo no período de quarentena devido ao coronavírus e como todos nós já sabemos, é uma fase diferente, é um momento difícil, então eu resolvi gravar uma série de vídeos para entregar para você um conteúdo embasado, prático, para que você possa fortalecer a sua resiliência e também desenvolver a sua competência emocional. Até porque é isso que nós vamos precisar desenvolver para passar por essa fase difícil. Eu vou falar hoje sobre o quociente de adversidade, QA. É considerada hoje uma das principais disciplinas sobre a superação humana. O americano Paul Stutz, durante 20 anos, ele estruturou os estudos relacionados ao quociente de adversidade. Inclusive, já fica uma dica aqui para você, um livro ótimo para a gente aprender sobre resiliência com base científica. O livro chama-se As Vantagens das Adversidades. E o Paul, ele desenvolveu um projeto chamado de Resiliência Global, com o objetivo de ensinar as pessoas a se superarem e a aumentarem o seu QA, quociente de adversidade. E ele desenvolveu um método baseado em seus estudos que a gente chama de CRAD. Mas antes de a gente falar sobre esse método, o que é quociente de adversidade? É a nossa capacidade de superação. É a nossa capacidade de aprender e se fortalecer com as adversidades. Os estudiosos afirmam que em torno de 10% do nosso QA é genético. Até por volta dos 12 anos, parte do nosso QA já está desenvolvido, de acordo com as vivências, com a aprendizagem que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. E até os 16 anos, mais ou menos, o nosso QA então já está sedimentado. Mas a boa notícia é que todo mundo pode ampliar e fortalecer o seu quociente de adversidade. E uma forma que pode te ajudar a ampliar o QA chama-se CRAD. É isso que nós vamos precisar desenvolver para passar por essas épocas difíceis que nós estamos enfrentando. Então, o que significa esse método criado pelo Paul Stutz? Significa as iniciais de C, controle. O que você pode controlar nessa época difícil? Nós não podemos controlar o que está acontecendo lá fora, mas você pode assumir o controle sobre as suas atitudes mentais e sobre o seu comportamento em relação ao que está acontecendo. Isso é o que está sob o seu domínio. Isso você pode realmente assumir, ter essa consciência de controle. Depois, o R significa responsabilização. Nós não podemos nos responsabilizar pelas atitudes e escolha dos outros, mas nesse momento você pode se responsabilizar pelo quê? Pelo seu tempo, pelas suas escolhas. Se você tiver consciência disso, de assumir a responsabilidade do que você vai fazer com esse tempo que você está parado, não está trabalhando, está esperando passar essa fase difícil, ou seja, as escolhas que você tomar agora vão impactar lá na frente. Tem pessoas que diante de situações adversas, elas não assumem um controle, elas são as chamadas desistentes e pessimistas, e por conta disso elas não se responsabilizam pelas suas próprias decisões, pelos seus atos e acabam até culpando os outros. Então, tem que assumir o controle, você só pode influenciar a sua atitude mental nessa hora, porque lá fora a gente não influencia. Depois, se tornar responsável pelo seu tempo, pelas suas escolhas, o que você pode realmente fazer de fato agora para passar por essa fase difícil. Assumir a sua responsabilidade, você com você mesmo, é um ato de grandeza e de maturidade. E depois o A é o alcance da adversidade. Até onde que você permite que o impacto negativo chegue. Ou seja, tem pessoas que diante de adversidades, elas não aprendem as lições e o impacto negativo começa a permear outras áreas da vida. E para que isso não aconteça, quais são as lições que nós temos que aprender com essa fase difícil? O que você precisa aprender, extrair de lição nessa fase? E depois a letra D significa a duração. Na verdade, a duração dessa adversidade, nós realmente não sabemos quanto tempo vamos enfrentar essa paralisação, esse avanço do vírus. Mas você pode
através de assumir o controle, a responsabilização e as lições que você tirar de agora, isso vai determinar a duração do impacto negativo. E como é que a gente lida com esse fator da duração? Você precisa colocar um significado importante e positivo para tudo isso que está acontecendo agora. Ou seja, será que agora não é o momento de você parar para fazer coisas que você não estava conseguindo fazer antes devido à correria do dia a dia? Será que agora, de repente, não é importante você colocar um significado de que esse momento é um momento de você para com você mesmo? Ou seja, a duração do impacto, do peso da adversidade vai depender do significado que você for colocar para essa situação. Então, meus amigos, para que a gente possa superar essa fase difícil, coloque em prática, pense, reflita sobre o CRAD. Controle, a sua responsabilização pelas suas escolhas e pelo seu tempo de agora, as lições para que o alcance seja positivo, ou seja, isso que está acontecendo possa beneficiar outras áreas da sua vida e que a duração, seja ela qual for, ela seja positiva a partir dos significados que você colocar para isso que está acontecendo. Nós precisamos ser resilientes nessa época difícil. E se você quiser conhecer um pouco mais esse método, eu posso enviar um artigo para você sem nenhum custo. Veja aqui na descrição desse vídeo os nossos contatos, o nosso e-mail, e eu enviarei para você um artigo explicando passo a passo desse método. Seja resiliente, confie em você e, acima de tudo, otimismo para a gente passar por essa fase e depois que tudo passar, nós nos tornarmos ainda mais fortalecidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.